Fala enfermagem, como é que vocês estão? Hoje eu tô te trazendo um vídeo, primeira vez que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal. Por favor, escreva para mim nos comentários o seu feedback, que é o 4 coisas que você precisa saber sobre algo, tá? E eu, cada vez, cada vídeo eu vou trazer um tema novo aqui relacionado à enfermagem. Então, principais pontos que você precisa saber sobre algo. E nesse vídeo aqui eu quero te trazer 4 coisas que você precisa saber sobre injeções intramusculares. Só rapidinho, antes da gente começar com a primeira coisa que você precisa saber, é que eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pois estamos quase chegando a 50 mil inscritos e eu gostaria muito de comemorar isso até o final deste ano de 2024. Então me ajude a chegar à meta de 50 mil inscritos. Tá, mas vamos lá para a primeira coisa que você precisa saber sobre a administração de medicamentos intramusculares é que a região ventroglútea é o local de preferência para você aplicar medicamentos intramusculares em adultos, crianças e bebês. Já tem um tempo, tá? Inclusive desde a penúltima, versão do Potter e Perry, que é esse livro, a nossa bíblia aí, digamos, de técnicas de enfermagem que a gente utiliza no Brasil. Desde a penúltima versão não se fala mais, nem se fala. Os caras não tocam mais no assunto sobre a região glútea, fazendo aquela cruzinha ali, parte aqui do canto, como a gente antigamente fazia, Vou até usar o torsades aqui de exemplo, então fez a cruz aqui e a parte superior aqui à direita. Isso já não é citado, já tem um tempo, tá? No Potter, fica aqui. A região ventroglútea é a mais indicada. E há quem diga que, Fábio, mas é indicada só no adulto, porque na criança, no bebê, o vasto lateral ainda continua sendo mais indicado. A gente já tem estudos e estudos aí que trazem pra gente, comprovaram que a região ventroglútea é a mais indicada em todas as faixas etárias. Claro que não existe só a região ventroglútea, tá? Existem outras regiões, Deltoide continua sendo uma região indicada, porém, quase que uma via exclusiva, digamos assim, para vacinas. Vasto lateral da coxa, tá? E aí muito indicado, inclusive, também para imunizações pediátricas, para crianças lactentes, bebês. E além disso, o músculo vastolateral da coxa também é muito utilizado em adultos, tá? É importante você também saber disso, Não é a segunda coisa que você saber, calma, mas a gente utiliza muito, eu usei muito, inclusive na minha carreira aí, principalmente no Brasil, quando eu precisava administrar aquela nossa, eu não vou nem comentar a nossa mistura para acalmar o paciente, digamos assim, a gente faz muito no vasto lateral da coxa. É um paciente que está em surto, não tem como você mirar, vou fazer aqui o ventroglúteo e tal. Na época nem era o ventroglúteo, Na época a gente fazia realmente de fato o quadradinho e tal lá em cima. Você não tinha nem como fazer isso. Então, de fato, você utilizava o maior músculo, o músculo mais denso, que é o vasto lateral da coxa, e aplicava esse medicamento. A segunda coisa que você precisa saber sobre a administração de medicamentos intramusculares é que a viscosidade do medicamento, o local da injeção, o peso do paciente e a quantidade de tecido adiposo vão interferir em qual agulha você vai utilizar, tá? Vou até repetir uma frase que eu uso muito, tá? Paciente não é receita de bolo, tá? Não tem como você tratar todo paciente igual, utilizar a mesma agulha para geral e acabou. É adulto? Usa essa agulha aqui. É criança? Usa essa agulha aqui. Calma que não é bem assim, tá? Digo isso porque sou um indivíduo magro e já sofri algumas vezes de gente querendo utilizar agulha que muitas vezes era para um paciente obeso e com muito tecido adiposo. O pessoal tentou colocar aqui nesse meu músculo, tadinho, que mal tem músculo aqui, tu tem que segurar exatamente no músculo para conseguir fazer uma prega aqui cutânea e sentir uma agulha batendo no osso, Então assim, calma. Um paciente adulto, peso normal, com um BMI, um IMC normal, você vai conseguir tranquilamente estar injetando ali 3 ml num músculo longo, grande, um vasto lateral da coxa, numa região ventroglútea, na região deltoide. Mais do que isso, já vai trazer um desconforto, inclusive nesse próprio grande músculo, inclusive no próprio vasto lateral, entre 3 e 5 ml, você já vai ter aí complicações na questão aí de absorção desse medicamento. Então, avalie a pessoa e avalie inclusive a grossura, qual o calibre, qual o tamanho, quão longo é essa agulha que você vai estar utilizando. Já que eu toquei no assunto rapidinho aqui sobre
quantidade, né, ml, eu trouxe até aqui algumas informações. Em adultos, né, como eu disse, 3 ml em um músculo grande, a pessoa vai receber tranquilamente sem um desconforto muscular grave. Tá? Então, região ventroglútea, vasculatura da coxa. Criança, idoso, paciente magro, acaba tolerando no máximo 2 ml em injeções intramusculares. Tá? Mais do que isso vai trazer desconforto grave nessa pessoa. E crianças pequenas, bebês grandes, não dê mais do que 1 ml, tá, de medicamento por via intramuscular, pois vai trazer também um desconforto muscular muito grave, certo? Então, já que tocamos na questão de ml, trouxe já essas informações para você. A terceira coisa que você tem que saber é que não só a viscosidade e tudo isso, mas você também tem que avaliar, tá? Não é apenas olhar e ver o tamanho, mas avaliar de fato o músculo que você vai administrar essa injeção. O que significa avaliar nesse contexto, tá? Avaliar é você dar uma olhada na integridade, então ver se o músculo está íntegro, ou se o paciente tem uma lesão ali, se o tamanho do músculo, né? Se é, como eu disse, um indivíduo magro, se é um indivíduo bombado, aquele cara que faz academia, se tem um músculo muito grande. Você vai palpar também, não é só observar, mas também palpar este músculo e ver se tem enrijecimento, não aquele enrijecimento de hipertrofia, né, mas sim um enrijecimento anormal, patológico, digamos assim, ou uma sensibilidade, tá? Em regiões sensíveis, ou que existem enrijecimento, né, podendo ser muitas vezes aí por causa de uma hipertrofia patológica, né, não uma hipertrofia de academia, mas aquela hipertrofia patológica, não é indicado que você realize injeções intramusculares ali, pois, visto que suponhamos que o paciente tem uma hipertrofia, né, um paciente paraplégico, suponhamos que tem membros inferiores atrofiados, você não vai administrar um medicamento ali, pois você não tem irrigação suficiente daquele músculo. Então, o medicamento não vai ser devidamente distribuído para o corpo. Tá? Então, toma cuidado com isso. E, novamente, já que estamos falando de músculo, tenha sempre como preferência o músculo ventroglúteo. Ah, Fábio, eu nem sei, você está falando de ventroglúteo, eu nem sei onde fica isso. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, te ensinando, tem uma aula completa sobre injeções intramusculares. Aí eu falo lá de ml, tudo bonitinho, e te explico na prática aonde você busca, como você acha, né, a região ventroglútea do paciente. E a quarta coisa que você precisa saber na administração de medicamentos intramusculares é que você precisa sim aspirar a agulha antes de administrar o medicamento, tá? Sei que a gente já ouviu muitas vezes por aí, a gente falando, as novas atualizações falam que você não pode ou você não tem mais que aspirar a agulha antes de injetar o medicamento intramuscular. E isso, gente, cuidado, para vacinas, tá? Em vacinas, o CDC, né, que é o Center Jesus, não lembro agora em inglês, mas o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ele diz, 2019, se não me engano, essa resolução é que para vacinas você não precisa mais estar aspirando. Então você fez o movimento, né, dardo no músculo do paciente, injetou diretamente, esperou alguns segundos, de 5 a 10 segundos e retira a agulha. Pronto. Para medicamentos isso continua valendo, tá? Aspire. Então você fez movimento de dardo, injeção no paciente, aspirou o êmbolo, vê se tem retornos de sangue. Se tiver, retira essa agulha, né, de dentro do paciente, faz a compressão, prepara uma nova medicação, faz de novo em outro local. Se não vem retorno sanguíneo, 5 a 10 segundos aspirando ou, né, com essa agulha lá dentro, aí você injeta esse medicamento. Tá? Então, essa continua sendo ainda a padronização, né? A guideline que a gente tem atualizado. E só para contexto, né? Caso venha sangue é porque você não está no músculo, mas sim dentro de uma veia ou artéria do paciente. Então, retira, faz de novo. Bom, essas eram as 4 coisas que você precisava saber sobre injeções intramusculares. Caso você tenha uma quinta, sexta, sétima coisa que as pessoas precisam saber sobre injeções intramusculares, escreve para mim nos comentários, que aí eu vou fixando aqui os comentários de vocês para que a gente vá aumentando aqui essa lista.
Inclusive, deixa para mim nos comentários, novamente, eu pedi no início do vídeo, mas deixa para mim aqui nos comentários se você gosta, né, desse conteúdo, se você gosta desse modelo aqui, desse estilo de vídeo, batendo mais papo e sem slide na tela, e eu acredito que fica um pouco mais dinâmico. E aí talvez eu vou me lembrando de histórias, vou contando histórias para vocês, e aí esse vídeo vai ficando cada vez mais com cara de entretenimento, mas aí você também vai aprendendo coisa com isso, tá? Então, para mim, escreve nos comentários se você gostou desse vídeo, desse modelo, quer mais vídeos sobre isso, e até sugestões de temas, né? 4 coisas que você precisa saber sobre alguma coisa. E aí você escreve para mim nos comentários. Certo, pessoas? Clica no botão gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece, estamos quase chegando em 50 mil, quero bater essa meta até aí dezembro. Te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal, com certeza. Então, até a próxima. Tchau, tchau.